Faísca Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E o tema de hoje é religião. Você tem alguma crença religiosa? Nutre alguma visão espiritual da existência? Como as suas crenças receberiam a ideia de que existe vida fora da Terra? Este será um dos temas abordados no meu documentário Anomalia 914, que será produzido pela Lumix Art Filmes. Ele será exibido nos cinemas e nas principais plataformas on demand. E para viabilizar esse projeto, estamos vendendo ingressos antecipados para permitir que você possa assistir esse documentário em primeira mão e ganhar ainda algumas contrapartidas bem legais. Entre elas, assistir a premiere do documentário nos cinemas comigo, ou então ter direito a assistir uma palestra exclusiva, A Ciência na Cultura Pop. E você ainda pode ganhar livros autografados, pôsteres também autografados e outras contrapartidas que ainda não posso revelar, mas que garanto que vocês vão gostar muito. O link para a compra dos ingressos estará na descrição. E como eu falei no começo, o tema do vídeo de hoje também estará no documentário: religião. A descoberta de vida em outro planeta parece incompatível com a fé em uma divindade. Mas, segundo o escritor Brandon Ambrosino, muitos teólogos já estão abertos à possibilidade de existir vida fora da Terra. Em 2014, a NASA concedeu 1,1 milhões de dólares ao Center for Theological Inquiry, um instituto de pesquisa ecumênico de Nova Jersey, para estudar as implicações sociais da astrobiologia. Algumas pessoas não curtiram muito bem a ideia. A Freedom from Religion Foundation, que promove a divisão entre a Igreja e o Estado, pediu para a NASA para revogar a concessão e ameaçou processar se a NASA não cumprisse. A entidade afirmou que sua preocupação era a mistura de organizações governamentais e religiosas. Eles também deixaram claro que achavam isso um desperdício de dinheiro. Segundo eles, a ciência não deve se preocupar com o impacto de seu progresso nas crenças baseadas na fé. O argumento desse grupo pode até fazer sentido, porém, pode ser que chegue um dia em que a humanidade terá que responder à descoberta de alienígenas. Tal descoberta levantaria uma série de questões que excederiam os limites da ciência. Por exemplo, quando perguntamos o que é a vida, estamos fazendo uma pergunta científica ou teológica? As perguntas sobre a origem da vida e seu futuro são complicadas e devem ser exploradas de maneira integral em todas as disciplinas, e isso inclui a maneira como respondemos à descoberta de alienígenas. Esta não é apenas uma fantasia ociosa. Muitos cientistas argumentariam agora que a detecção da vida extraterrestre não é mais uma questão de se, mas de quando. Existem várias razões para essa confiança. Uma delas tem a ver com a velocidade com que os cientistas vêm descobrindo planetas fora do sistema solar. Em 2000, os astrônomos conheciam cerca de 50 desses exoplanetas. Em 2013, esse número subiu para quase 850, localizados em mais de 800 sistemas planetários. Esse número pode chegar a 1 milhão até 2045. David Wintrobe, professor associado da astronomia da Universidade de Vanderbilt e autor do livro Religiões e Vida Extraterrestre, diz que podemos razoavelmente esperar que o número de exoplanetas conhecidos logo se tornará como as estrelas, quase incontáveis. Dos descobertos até agora, mais de 20 exoplanetas são do tamanho da Terra e ocupam uma zona habitável ao redor de sua estrela, incluindo aí um dos mais recentes, o Próxima b, que orbita a estrela Próxima Centauri. O resultado é que quanto mais somos capazes de explorar o espaço, mais certos ficamos de que nosso planeta não é o único adequado para a vida. A maioria das discussões que rolam lá no SETI, que é um projeto que busca por inteligência artificial extraterrestre, tende a permanecer no domínio das ciências exatas, mas as implicações do SETI vão muito além da biologia e da física, chegando a humanidades e à filosofia, e até teologia. Como Carl Sagan apontou em The Cosmic Question, a exploração espacial leva diretamente a questões religiosas e filosóficas. Nós precisamos considerar se nossas fés poderiam acomodar esses novos seres, ou se isso deveria abalar nossas crenças até o âmago. Estas perguntas podem ser chamadas de exoteologia ou astroteologia, termos definidos por Ted Peters, professor emérito em teologia no Seminário Teológico Luterano do Pacífico. Esses termos são usados para se referir à especulação sobre o significado teológico da vida extraterrestre. Peters não é o primeiro ou único a usar o termo, que remonta a pelo menos 300 anos a uma publicação de 1714 intitulada Astroteologia,
ou demonstração do ser e atributos de Deus de uma pesquisa dos céus. E aí tem essa questão: quão únicos somos nós? Quais problemas a descoberta de alienígenas inteligentes poderiam provocar? Vamos começar com a questão da nossa singularidade, uma questão que incomodou tantos teólogos quanto cientistas. O SETI seguia por 3 princípios, como explica Paul Davies no livro Estamos Sozinhos? O primeiro, há o princípio da uniformidade da natureza, que afirma que os processos físicos observados na Terra podem ser encontrados em todo o universo. Isso significa que os mesmos processos que produzem vida aqui, produzem vida em toda parte. O segundo princípio, o princípio da plenitude, que afirma que tudo o que é possível será realizado. Para os propósitos do SETI, o segundo princípio afirma que, enquanto não houver impedimentos para a formação da vida, então a vida se formará. Ou, como diz Arthur Lovejoy, o filósofo americano que cunhou o termo "nenhuma possibilidade genuína de ser pode permanecer sem ser cumprida", termo esse que nos faz lembrar de uma frase de Carl Sagan: "A origem da vida em planetas adequados parece incorporada à química do universo". E chegamos agora no terceiro princípio, o princípio da mediocridade. Ela afirma que não há nada especial no status ou posição da Terra no universo. Isso poderia representar o maior desafio para as principais religiões abraâmicas, que ensinam que os seres humanos são intencionalmente criados por Deus e ocupam uma posição privilegiada em relação às outras criaturas. De certa forma, nosso mundo científico moderno foi formado pelo reconhecimento de nossa própria mediocridade, como David Weitobi observa no livro Religião e Vida Extraterrestre. Quando em 1543 a.C. Copérnico disse que a Terra orbita ao redor do Sol, a revolução intelectual subsequente varreu os restos descartados do universo aristotélico geocêntrico para o lixo da história. A revolução copernicana, como mais tarde viria a ser entendida, lançou as bases para cientistas como Davis afirmarem que a Terra é um planeta típico em torno de uma estrela típica de uma galáxia típica. Carl Sagan explica ainda mais. Achamos que vivemos em um planeta insignificante, de uma estrela monótona, perdida em uma galáxia escondida em algum canto esquecido, em um universo em que há muito mais galáxias do que pessoas. Mas como poderia um crente reconciliar isso com a sua fé de que os humanos são a maior conquista da criação de Deus? Como os humanos poderiam acreditar que eles eram a obra preferida de seu Criador se o planeta fosse apenas um de bilhões? A descoberta de alienígenas inteligentes poderia ter o efeito copernicano similar ao autoentendimento humano. A descoberta faria com que os crentes se sentissem insignificantes e, como consequência, levar as pessoas a questionar sua fé? Estas são questões que pretendemos responder em nosso documentário. Iremos atrás de líderes religiosos cristãos, hinduístas, budistas e assim por diante para tentar entender melhor o que esse tipo de descoberta impactaria em cada fé. E para que esse documentário se torne uma realidade, preciso da ajuda de vocês. Se desejarem fazer parte disso e ter o nome de vocês neste projeto, compre os ingressos antecipados no link que está na descrição. Como a sua fé reagiria à descoberta de vida fora da Terra? Deixe aí nos comentários.